Queridos irmãos e irmãs, Jesus se faz presente, se mostra ressuscitado aos seus discípulos, por assim dizer, por duas vertentes. Uma é a compreensão da sua palavra, a compreensão da palavra de Deus. Os livros da Bíblia, antes de Jesus, eram uma coleção um pouco desconectada, sem muita relação uns com os outros. Aquilo que deu unidade para todos esses livros é o centro deles, quer dizer, aquilo sobre o qual eles estavam falando o tempo todo. E o que os livros da Bíblia, o que os livros do Antigo Testamento estão falando o tempo todo? Jesus explica que estão falando sobre ele. A gente escutou uma espécie de um resumo da Bíblia, entendido e referido a Cristo, e visto como todo aquele plano de Deus anunciado na Escritura tinha se cumprido em Jesus. Quando a gente escuta esse trecho dos Atos dos Apóstolos, que a gente escutou na primeira leitura, Pedro se dirige ao povo e diz, começa falando do Deus dos patriarcas, o Deus do povo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Aqui falando do servo que foi anunciado no capítulo 53 de Isaías. Vós o entregastes, rejeitastes, o santo e o justo. Vós matastes o autor da vida. Aqui Pedro claramente confessando a divindade de Cristo, porque esse título autor da vida, ele é exclusivo de Deus. E depois Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos todos testemunhas. Deus cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Então, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, se entende, aquele que recebe o Espírito Santo entende a unidade de tudo aquilo que foi dito, de todas as Escrituras que anunciavam a Cristo. Tem um pregador que lá em Roma, que diz justamente isso, né? O padre Cantalamessa, que quando a gente pega uma Bíblia, a parte mais importante dela é a lombada dela, quer dizer, aquela parte que une todas as folhas num único volume, porque a lombada da Bíblia é Jesus Cristo. Ele une todas aquelas palavras, tudo aquilo que está escrito ali se refere a Ele e encontra a sua unidade, o seu sentido nele. Então, Jesus se mostra presente, se revela, mostrando justamente isso, que toda a Escritura, tudo aquilo que foi dito, até aquelas coisas que escandalizaram, que fizeram os discípulos perderem a fé, como foi a condenação, a crucifixão, a morte de Cristo, tudo aquilo fazia parte do plano de Deus, tudo aquilo já estava escrito, já estava anunciado que ia acontecer. Depois, Jesus se mostra presente, ressuscitado por uma outra vertente, que são os seus sinais. Depois da ressurreição de Cristo, a impressão que a gente tem, escutando os relatos dos encontros com Cristo ressuscitado, é que eles não conseguem mais reconhecer a Jesus pelo rosto dele. Não tem nenhum trecho nos encontros com Cristo ressuscitado, onde diz assim, e eles viram, reconheceram o rosto de Cristo, reconheceram os traços dele. Na verdade, o que a gente encontra é uma grande dificuldade
em reconhecer. E Cristo ressuscitado, ele é reconhecido pelos seus gestos. Maria Madalena não reconhece Jesus na manhã da ressurreição, ela acha que é o jardineiro. Ela reconhece ele quando ele pronuncia o nome dela. Ele se mostra como esse bom pastor que conhece as ovelhas pelo nome. Quando ele chama ela Maria, e os olhos dela se abrem e ela reconhece Jesus. Os discípulos de Emaús reconhecem Jesus quando ele parte o pão, ou seja, quando ele faz o gesto eucarístico, quando a Eucaristia fica sendo essa grande manifestação da presença de Cristo vivo, ressuscitado. Os discípulos reconhecem Jesus quando ele mostra para eles os sinais da sua paixão, as suas mãos, os seus pés. Quando ele diz: eu não sou um fantasma, vejam, me apalpem, vejam que eu tenho carne e ossos, eu não sou uma visão, uma alucinação. Jesus come na frente deles, para que eles vejam que ele está vivo, e que ele não é uma visão, que não é uma aparição, mas é o próprio Jesus, aquele mesmo que eles viram sendo crucificado. Então, Jesus se mostra a eles presente na sua realidade física, concreta. A igreja tem essa fé, porque Cristo, vencedor da morte e ressuscitado, ele é o primeiro que vive na sua carne a vida nova do ressuscitado, a nova condição humana brotada da sua ressurreição. É Cristo que, ao mesmo tempo, se mostra de forma concreta, de forma plenamente humana, mas ao mesmo tempo está livre de todos os limites da nossa existência humana. Ele aparece aos discípulos com as portas fechadas. Não tem mais nada que prenda Jesus, não tem nada mais que aprisione ele. É uma nova condição. E essa é uma condição que também Cristo promete para todos nós. E que, de alguma forma, nós já começamos a viver nessa vida, quando o nosso coração, o nosso íntimo, nós começamos a descobrir a liberdade do Evangelho, a liberdade que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos liberta porque ele nos abre para esse horizonte de esperança, para esse horizonte da vida nova, que a gente começa a viver desde agora. O mundo vive sem esperança, por isso a condição do homem velho destinado à morte é aquela que a Escritura muito bem expressa numa simples frase: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Quer dizer, o desespero existencial que faz uma pessoa se voltar totalmente para uma vida fechada em si mesma, uma vida que serve à sua automanutenção. Por trás desse materialismo, desse hedonismo, ou seja, dessa busca de riquezas, de prazeres que a gente existe no mundo, que a gente vê no mundo, que a gente consegue perceber é um grande desespero existencial, uma grande falta de esperança. Quer dizer, nós estamos aqui, não tem ninguém que nos salve, nós estamos sozinhos, entregues à nossa maldade, ao nosso egoísmo, só nos resta comer e beber, porque amanhã vamos morrer. Então, aquele que tem a verdadeira fé em Cristo ressuscitado e que crê na vida nova inaugurada pela ressurreição de Cristo, não vive mais dessa maneira desesperada.
vive uma nova liberdade, porque aquele que vive no desespero existencial acaba se tornando escravo de coisas que te tornam menos humano, que te fazem perder a dignidade humana. E a gente vê esse mundo entregue ao desespero existencial e à sua tremenda desigualdade, mas dentro da desigualdade existe uma espécie de igualdade. Como assim? Tem aqueles que têm muito pouco, e tem aqueles que têm demais. Aqueles que têm muito pouco não vivem de acordo com a dignidade humana, vivem numa condição abaixo da dignidade humana. E aqueles que têm demais e que não compartilham também vivem debaixo da dignidade humana. Também vivem uma vida infra-humana, porque vivem aprisionados em coisas. E o ser humano não nasceu para isso, nasceu para a liberdade, para o amor, para a comunhão. Então, quem crê em Cristo ressuscitado começa a viver uma nova vida, uma nova maneira de viver. As coisas que antes fazia ganham uma nova dimensão, as coisas que te aprisionavam vão caindo por terra, os teus desesperos, os teus vícios vão caindo por terra, porque você descobre que você nasceu de novo do Cristo ressuscitado, que vence a morte, que não está mais preso a coisa nenhuma. Você descobre a tua dignidade e a tua liberdade de filho de Deus. E aquele que não crê, ainda que diga da boca para fora, eu creio, como todos nós dizemos todo domingo, eu creio na ressurreição da carne. Se a gente não crê nisso, a gente continua vivendo a vida velha. Então, o problema todo da nossa vida cristã não é que a gente vive uma fé teórica e que não leva à prática. O problema é que a gente não tem fé mesmo. Porque quando a gente fala de cristianismo, é impossível falar de uma fé teórica, porque o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E o Cristo ressuscitado não é um fantasma. Então, a vida cristã é uma coisa concreta, não é uma bela ideia na nossa cabeça, não é uma ideologia, não é uma teoria, é uma nova forma de viver, é uma nova vida. E se a gente não vive a nova vida é porque a gente não acreditou na nova vida. Porque quem vive, quem acredita, vive aquilo que acredita. A tua maneira de viver manifesta aquilo que realmente você acredita. Quando você não está convencido de uma coisa, não há força de vontade que te ajude. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem: os jovens de hoje, né? Porque as pessoas, o que acontece com as pessoas mais velhas? Elas vão filtrando a memória e vai ficando só o que era bom. Então fica parecendo que o mundo delas era muito melhor que o de hoje, porque elas esqueceram todo o lado ruim. E quando elas olham para o mundo, elas acham que tudo é pior e que os jovens de hoje são piores do que os que existiam antes, né? E dizem, os jovens não têm força de vontade, né? Porque você fala 1000 vezes para o jovem arrumar o quarto dele e o quarto está sempre bagunçado, né? Mas depois você vê um jovem acampando 4 dias, dormindo no chão, para pegar um lugar na fila para o show do seu músico preferido. Então ele enfrenta o frio, a fome, fica comendo biscoitinho o dia inteiro, passa todas as dificuldades e incomodidades, né? Porque ele quer uma coisa.
Então, quando a gente está convencido de uma coisa, aquilo nos arrasta, aquilo nos faz atravessar o céu o mar e a terra. Mas quando a gente no fundo não acredita, não tem nada que nos faça levantar da cama, né? Por mais que você diga acordar às 5 da manhã e sair correndo na chuva, né? É bom para a saúde. No fundo você não se convenceu disso. Se você se convencesse, você fazia. Se você não faz é porque você não está convencido. Aquilo ali, no fundo, você não acreditou. E com a vida cristã é a mesma coisa, e com mais razão ainda, se você não vive a vida nova na liberdade, no amor, na entrega, na comunhão, na alegria, você não acreditou. Aquele famoso, célebre ateu Nietzsche, ele dizia: eu não creio em Jesus Cristo porque quando eu olho para os cristãos, eu vejo eles com cara de velório, eles deviam ter rosto de ressuscitado, mas eu vejo eles com cara de sexta-feira santa. Então, se eles mesmos não creem no Cristo ressuscitado, como é que eles querem que eu creia? E essa é a nossa condição, irmãos e irmãs. Não que a nossa fé nos vá transformar e nos tornar pessoas perfeitas da noite para o dia. São João fala isso na carta. Se alguém pecar, né, temos junto do Pai um defensor. Então, a gente, depois de começar a viver a vida nova, que a gente já recebeu, todos nós já recebemos a vida nova no nosso batismo, a gente não vai ficar sem nenhum pecado, mas até no pecado a gente vive de uma outra maneira, porque aquele que faz o mal sem Deus, ele cai no desespero. E aquele que pecou, que caiu, mas que acredita que Cristo é mais forte que a morte, que a ressurreição de Cristo é mais forte que o pecado, ele pode olhar para frente com esperança e estender as mãos ao seu Salvador, Jesus Cristo. Peçamos, irmãos e irmãs, a graça de uma fé verdadeira, profunda, convicta nessa vida nova que Cristo nos trouxe com a sua ressurreição.